Boa noite, colegas diretores. Sejam bem-vindos à segunda jornada do nosso diretor formador, que teremos 12 encontros, vai terminar lá no final de novembro, depois a gente vai ver o calendário. Serão temas que a gente está no nosso dia a dia, e hoje nós vamos ver exatamente entre saberes e práticas, além do da nossa apresentação, do nosso acolhimento, de tudo aquilo que nós vamos elaborar sobre a relação com a nossa gestão escolar. Desejo a vocês que essa jornada realmente seja uma jornada gratificante, produtiva, e que a gente tenha esse tempo exatamente para compartilhar as boas ações que nós desenvolvemos nas nossas escolas, tentando ajudar um ao outro, fornecendo ideias, aplicando ideias em nossas escolas, daquilo que é promovido de bom em escolas de nossos colegas em todo o Paraná, tá? Me chamo André, depois vou fazer uma apresentação aonde eu moro e como que eu estou na direção, há quanto tempo estou na direção do Direfor, desde o início, quando foi apenas algo produzido para alguns diretores escolhidos, e a partir deste momento eu participei de todas as jornadas como diretor formador, tá? Fico muito, na verdade, agradecido por estar sempre nesses momentos acompanhando a jornada e conhecendo pessoas diferentes, cada um dentro da sua realidade, com o seu propósito, e que está na direção porque realmente a comunidade o escolheu para fazer um trabalho frente a os seus alunos, que são professores, que são funcionários, enfim, toda a comunidade escolar do bairro, da cidade, do interior, ou qualquer lugar que seja. A nossa turma é a turma 15, tá? Regular 1, que seria escolas de porte pequeno, médio para pequeno, tá? Mas nada impede que tenha escolas com porte maior, porque muitas adequações foram realizadas, muitas vezes você escolheu uma outra turma, e assim foi alocado para essa turma, porque provavelmente não fechou o número de vagas em outros formadores. Muito bem. Para início de conversa, vocês estão conseguindo ver bem o slide ou não? Sim? Bacana? Tá bom assim? Precisa ser maior? Não? Então tá bom. Entre práticas e saberes. Nesse primeiro encontro em especial, é fundamental que nós possamos fazer com que vocês sintam bem acolhidos, né? Que vocês sintam à vontade para sempre construir algo propositivo, tá? Nós não vamos fazer durante a nossa jornada algo assim de reclamações. Vamos construir coisas bacanas, bonitas, para que a gente consiga, assim, ajudar o colega com uma ideia diferente, que faça a sua implementação na escola de uma maneira saudável. Não é copiar, não adianta nós deixarmos as nossas ações, as nossas ideias, o nosso conhecimento escondido, porque não seremos lembrados por esconder esse conhecimento e essas ações que a gente realiza, e muito bem colocado assim, ao contrário, nós seremos lembrados por aquilo que a gente promove de bom, dizendo assim, lá o Edmilson, lá em Jacarezinho, promoveu isso na sua escola e a gente consegue fazer a implementação. O Celso lá em Colombo, a Andréia lá em Curitiba, que é a região metropolitana, que é no Lisímaco. Então, assim, a gente consegue também fazer com que as pessoas sejam lembradas pelo seu trabalho. E essa é a intenção, o compartilhamento de ideias. Sempre construir algo de novo e algo propositivo nesse sentido. E assim a gente espera que a nossa jornada se dirija.
O que aprendemos se torna parte do que somos. Que possamos ter uma jornada de muitas trocas, de aprendizados, reflexões e descobertas. Andréia, tem objetivo para nós? Leio. Primeiro, compreender como os saberes da gestão escolar são construídos nas experiências, nas relações e na reflexão sobre a prática. Analisar situações da gestão escolar para identificar competências essenciais à tomada de decisão e ao desenvolvimento profissional. E conhecer a organização da segunda jornada de reforma. Isso. Então, é isso que nós vamos fazer hoje no nosso encontro, tá? Com esses objetivos. Nós vamos relacionar esses objetivos com o desenvolvimento do nosso andamento nessa jornada, que é a compreensão de tudo aquilo que nós construímos em nossas escolas com experiências positivas e principalmente nas relações que tornam isso referente à nossa prática. E também analisar situações da gestão escolar, que vai ser uma em ação que nós vamos trabalhar, e esse em ação nós vamos fazer com que realmente algo que possa acontecer em nossas escolas se tornar um problema menor, ou seja, construir aquilo que é necessário de uma maneira saudável, ou ter o entendimento para que aquilo que aparece em nossas escolas possa se tornar algo em nosso benefício, em benefício da escola, e não uma forma de conflito ou algo que possa nos atrapalhar na nossa gestão escolar. Conhecer a organização da segunda jornada, que aí a gente vai ver o calendário, vai ver de que maneira que é feita a implementação, o que vai ser feito na implementação, o estudo no portfólio e também o tempo que a gente precisa para fazer essa socialização. Combinados, a gente precisa falar, mas todos nós somos adultos, profissionais, eu acredito que nós não teremos esse tipo de problema, tá? Porque a gente está aqui realmente em um momento que é além do nosso tempo de trabalho, mas é um momento para a gente compartilhar, estar próximo, conversar, trocar ideias e, além de tudo, fazer com que ela seja agradável e produtiva. Então, a sua participação dá o tom que você faz no encontro acontecer, tá? Sempre a participação ela tem que ser propositiva. Tu já vai falar, Daniel, tá? A amplitude visual, ou seja, estar com a câmera aberta e sempre de preferência em um computador, porque nós temos sempre atividades para desenvolver e essas atividades não parecem, mas pequenos detalhes às vezes potencializam ainda mais a sua participação. A câmera ligada, como eu comentei, porque a gente consegue visualizar você, né? E vocês também conseguem nos visualizar. Isso faz uma forma de humanização mais próxima, além, apesar de ser de forma online, faz com que a gente esteja sempre próximos. E no final, o que a gente quer e que todo mundo deseja durante a nossa jornada é que venha um crescimento junto de todos nós e que podemos fazer com que a gente seja ouvinte, que tenha também momentos muito produtivos para compartilhar e de forma coletiva, para que a gente consiga construir e crescer junto durante toda essa jornada. Quer falar, Daniel? Você ergueu a mãozinha? Professor, minha câmera acabou de fechar. Eu vou fazer do celular, não sei o que aconteceu aqui. Tudo bem, faz do celular, esteja aberto hoje. O problema vai ser depois você fazer a atividade. Você vai ter que fazer a atividade no computador e participar pelo celular. Estava funcionando até agora. Isso. Não sei o que deu aí. Não tem problema nenhum, nós vamos se ajustando durante o caminhar. Tá? Então, agora eu gostaria de fazer o início da apresentação, da trajetória, tá? Meu Deus, eu tô sem bateria. Eu vou falar para que alguém esteja cuidando do nosso tempo, para a gente não extrapolar muito do tempo.
Nós estamos em 6, 7 comigo, tá? Então, em torno de 3 minutos, que vai dar 20 minutos. E alguém organiza o tempo, tá? Vou deixar a responsabilidade da Nair cuidar o tempo, Nair, tá? Cada 3 minutinhos, você vai falar tempo. E aí a gente sabe que tem que ir para a finalização da nossa apresentação. Combinado assim? Tá? Toda a trajetória de gestão ela é marcada por experiências que realmente transformam. E, por vezes, o que mais nos ensina não está em um curso ou em um manual, e sim em situações concretas vividas na escola, que a gente vai se desenvolvendo diariamente, porque cada dia na gestão escolar é algo diferente. Nunca é a mesma coisa. Sempre são situações diferentes que nos são apresentadas. E essas situações diferentes que nos são apresentadas, ela faz com que a gente tenha um convívio diferente na escola em diferentes ocasiões. E a gente vai aprendendo a ser gestor quando vai passando esses dias com situações diferentes. E nesse sentido, a gente precisa responder, colocar para vocês. E vou fazer a minha parte. Como que eu aprendi a ser gestor? Em cada situação, em cada dificuldade, em cada conflito, eu, André Horn, de Sulina, numa pequena cidadezinha do sudoeste do Paraná, tá? Aproximadamente 3.500 habitantes, fui aprendendo a ser gestor por aquilo que era me apresentado no dia a dia. Dificuldades, situações de comemorações, situações de compartilhamento de boas ações. Em cada momento, nós precisamos ter um direcionamento, uma ação, um envolvimento para que seja concretizado, seja o conflito, seja uma apresentação, seja no estado emocional, ou seja em qualquer situação que ela se coloca perante a nossa comunidade escolar como gestor. E essa confiança, ela é passada justamente para que nós tenhamos um bom encaminhamento da nossa gestão escolar, que é na resolução de problemas, que é no direcionamento das ações, para que realmente elas sejam concretizadas. E essas ações direcionadas fazem com que a nossa escola vai criando e tendo a nossa cara. Por muitas vezes erramos. Sabemos dos erros, retornamos e evoluímos como diretor, como ser humano e principalmente olhando para o colega e colocando-se no seu lugar, tá? Então agora eu gostaria que vocês compartilhassem um pouquinho falando de como que é a organização de vocês, aonde que é a cidade, como que é a escola de vocês. A minha escola tem 260 alunos e vocês possam também se apresentar. E respondendo a seguinte questão: aprendi a ser gestor quando? Tá? E a nossa colega Nair, a cada 3 minutos, ela vai falar tempo. Ou ela faz um positivo, algo nesse sentido lá, tá? Para a gente também ir finalizando. Beleza? Já bloqueei a pessoa. Ó, você, você fez 1 minuto 39 e 37 segundos. Então tá bom, Nair. Então vamos lá. Quer você começar, Nair? Ai, meu Deus, tá bom. Eu vou botar meu tempo aqui, tá bom? Tá bom. Boa noite, pessoal. Meu nome é Nair, sou a professora Nair, conhecida no Lisímaco aqui no Água Verde, Curitiba, por Naná. Dificilmente vocês vão ouvir Nair. E eu não aprendi a ser gestora ainda não, que todo dia é uma novidade. Na verdade, eu nunca quis ser, né? Mas aí o nosso diretor, quando ele foi exonerado, acabou que antes dele ser exonerado, ele me colocou na vice dele, por ser uma das mais antigas da escola, tal, mas era. E aí, quando saiu a exoneração dele, eu até pensei, falei, eu vou fazer o quê? Aí chegou a diretora, que veio sem conhecer o ambiente escolar, sem conhecer nada ali do Lisímaco, e aí eu aprendi que eu, na verdade, eu não saberia estar na direção, ser a gestora
se ela não tivesse todo o conhecimento que ela tem. Então, quer dizer, eu achava que conhecia o outro diretor até conhecer a gestora atual. E aí ela resolveu que ia ficar comigo, né? Também, e acabei ficando ali, sabe, André? Mas eu, na verdade, eu ainda estou engatinhando. Em 2 anos e meio que a Andréia assumiu ali, aí eu aprendi que não é só você falar com o aluno, não é só você falar com os pais, não é só... Você tem toda uma gestão. E as informações que os diretores recebem de tudo quanto é lugar, né? Você tem que fazer isso hoje, amanhã tem reunião, hoje a reunião é agora. E eu fico pensando, sabe? É Meet do tutor, é Meet... Eu não sei se na minha cabeça eu conseguiria administrar tudo isso. Mas eu estou aprendendo, eu não estou pronta ainda não. Acho que se me deixasse sozinha hoje, eu só sou a diretora auxiliar, mas eu não sei se eu daria conta, tá? Então, eu estou sendo sincera, porque todo mundo quer ser diretor? Não. Todo mundo quer estar diretor, porque ele ainda é professor. E uma hora ele pode voltar, né? E do jeito que está assim, não, hoje você está, amanhã você não está, né? Então, eu estou aprendendo, estou gostando, né? Diferente, eu não tenho muita paciência, mas a minha diretora me corrige muito, né? E é isso aí, gente. Então, eu gosto muito de fazer curso. Eu escolhi o André, porque o André, quem não conhece, vai se apaixonar pelo jeito dele nos tratar. Obrigado, Ele faz Naná. a gente fazer muita atividade, mas a gente tem que, né? Mas vocês vão se apaixonar por ele. Ele é bem tranquilo, né? Um parceirão nosso, tá bom, gente? Que Um bom. prazer estar com vocês. 2 minutos e 53 segundos. Isso aí. Valeu pela sinceridade, Naná. Porque exatamente aquilo que você colocou, muitas vezes a gente pensa assim que ser gestor é algo fácil. Não, Mas nos dias de hoje, ser diretor, ser professor é um grande desafio, uma grande missão. E essa missão, ela é nos dada justamente pela comunidade que são os professores, que são os pais dos nossos alunos e também dos nossos alunos. E isso é uma grande responsabilidade que nós precisamos assumir e fazer realmente o nosso papel de diretor. Muito bem. Vamos lá. Quem gostaria de ser o próximo? vai, Colombo. Opa, então vamos lá, né? Vamos lá, Celso. Bom, boa noite a todos, todas aí. Eu, na verdade, assim, eu assumi agora, tô fresquinho ainda, uns 3 meses, em abril, na verdade, eu assumi a direção auxiliar aqui, a convite da diretora-geral, né? Que legal. E daí estamos aprendendo ainda, né? Porque a colega aí já está com 2 anos, falou que não sabe ainda, né? Então eu estou aprendendo, começando a engatilhar aqui nessa situação. Eu já tive outras vezes convite para ir para a direção, para disputar, ou para poder participar da equipe diretiva, e eu nunca quis. Inclusive, dessa vez agora, eu fui assim muito reticente, eu não queria mesmo assumir, não. Falei, não, veja aí, porque não... Eu acho que eu não tenho essa competência toda, né? Apesar das pessoas virem falar que, querendo ou não, a gente que às vezes fala um pouco mais, né? A gente acaba assumindo liderança, acaba assumindo compromisso, às vezes exercendo uma função ali auxiliar ali, ou uma função ali para junto com a equipe diretiva, a gente acaba assumindo algumas coisas, mesmo sem ser da função, né? E eu não sou professor, eu sou funcionário, sou técnico administrativo, né? Então daí veio esse convite, conversei bastante com o pessoal aqui, pedagogos, funcionários, pessoal, não, vai. E aí, estamos aí, agora começando a fazer esses cursos aí, para a gente aprende mais ainda, né? Para poder fazer um trabalho razoável. Minha escola é uma escola de porte médio para grande, né? Nós temos em torno de 1.000 alunos, né? Funcionamos em 3 turnos, né? Eu estou como direção auxiliar no turno da noite,
que é um desafio muito grande, o turno da noite, de questão da presença, né? Eu falo que o turno da noite é muito complicado, porque o aluno já vem cansado, porque muitas vezes a maioria deles já trabalham, ou mesmo que não trabalham, mas fazem outras atividades durante o dia, né? E ele já vem cansado, os professores também já vêm cansados, porque normalmente quem trabalha à noite já trabalha pelo menos mais um turno de manhã, ou uma boa parte dos que temos aqui, 2 turnos, né? E já vem para o terceiro. Então, ou seja, está todo mundo cansado, né? Exatamente. Nós ainda estamos numa região que aí vem essa questão do fechamento do noturno, né, de várias escolas. Então, nós estamos numa região que tem poucas escolas do período noturno. Então, isso acaba vindo, né, alunos distantes de outras regiões que precisam estudar à noite. Então, fica tudo aqui. Então, estamos nessa peleia, né, tentando aí aprender e ajudar a direção auxiliar, a direção geral, para que possamos melhorar aí as coisas aqui na escola. Eu estou na educação já há um tempinho, eu entrei em 99, em fevereiro de 99 Sim. que eu entrei, né? E eu já falo que na educação faltava eu estar na direção, porque de resto já fiz de tudo, né? Bacana, Celso. Eu entrei como serviços gerais, né? Sim. E daí depois fiz concurso para administrativo, já fui secretário, exerço a função de técnico agora, e estamos aí. Que bom, Celso. Uma linda história aí na sua escola, na educação, e você é capaz sim, Celso, tá? E você vai ter condições sim de fazer um bom trabalho. Cuide bem do noturno, porque os nossos alunos precisam do ensino médio noturno para poder também, muitas vezes, auxiliar a sua família, ajudar no ganho familiar, para que tenha seu próprio sustento, muitos alunos também, e é fundamental. E esse trabalho, ele é um trabalho que você, como funcionário, você vai ter uma boa proximidade com esses estudantes e vai conseguir fazer com que eles se sintam acolhidos, pertencentes ao noturno, e que eles se façam presente para que tenham uma aprendizagem e um futuro cada vez melhor. Você é capaz sim, tá bom? Muito bem. Próximo. Quem vai? Olá, Daniel. Pode ser eu, André. Isso, vai lá. Já que o Edmilson é de Colombo, né? Ah, não, Jacarezinho, eu tô confundindo. Isso. Então tá, eu sou o professor Edmilson, sou de Jacarezinho, no norte do Paraná. A minha escola é o Colégio Rui Barbosa, uma escola de praticamente 1.200 alunos, nos 3 períodos, né, com curso técnico à noite. Então, eu sempre trabalhei na área de gestão em empresas, e daí, em determinado momento, eu vim para a educação, não foi diferente, como coordenador de curso, de administração, e fui diretor auxiliar, já fui diretor de colégio. Agora eu estava na praia no começo do ano, de repente recebi um convite da diretora, né, para retornar para o colégio como diretor auxiliar. Então é um grande desafio ser diretor, porque você lida com coisas complexas como pessoas, como financeiro, como patrimônio e com as crianças, né, com as pessoas. E o maior desafio para mim, eu acho que é os pais, né? Porque nós estamos recebendo uma determinadas crianças que os pais, às vezes, têm, eu acredito que tem grandes problemas. Não sei se é questão financeira, às vezes eles têm mais problemas que as crianças. Então, quando nós convidamos o pai para chegar na escola, nós descobrimos por que a criança age daquela forma. Daquela forma. Então, muito é difícil, né? Então, o diretor, ele... Né, amanhã mesmo eu tenho uma visita, né, na delegacia, né, para fazer um depoimento, e assim vai, né? A gente, na nossa época, né, na nossa geração, a gente nunca queria participar de uma delegacia. E a gente percebe que os jovens, eles sentem bem, né, sair na patrulha escolar e ser direcionado até a delegacia. E a juventude gosta disso. As meninas adoram os meninos que fazem isso. Então, nós temos que estar sempre estudando, sempre aprendendo, né, para educar essas crianças, né, fazer com que as crianças sejam
pessoas de bem, políticos honestos. Então, esse é o nosso desafio aí. Então, adoro a questão de gestão, mas para os novatos, né, é um grande desafio. Não é fácil. Quanto mais você faz, mais um tal de sigo aparece. É, isso aí. Então, assim, Edmilson, é um grande desafio que eu percebo que você tem na sua escola, mas nunca desista, porque essa é a nossa função e essa é a nossa missão, tá? E sempre olhar para o lado do ser humano, como você falou, olhar para nossas crianças e nossos adolescentes. Entender a família e entender a circunstância em que o nosso aluno está colocado, ela é fundamental. E você, sim, tem condições de fazer um bom trabalho, sempre se colocar na parte humana, porque, além dos problemas, a gente tem um nome, tem crianças com situações, muitas vezes, que a gente não consegue compreender somente com a visita da família, mas a gente precisa saber que atrás de cada criança tem um nome, tem uma vida, tem um ser humano que está esperando da escola uma construção positiva, que é isso que você comentou. E eu acredito muito nesse seu trabalho nesse sentido, tá? Não desanime, tá? Não desanime. Beleza? Vamos lá. Janete. Olá, pessoal. Estão me ouvindo? Porque eu estou aqui onde é a minha escola, é interior de Palmas, nos Campos do Horizonte. E a nossa internet... Mesmo núcleo que o meu, Olha aqui, ó, como é que eu estou aqui, ó, casaco. Lá deve estar uns 4, 5 graus agora. Frio. Então, e a minha internet aqui é um pouquinho instável também, né? Mas como eu fico a semana inteira aqui por ser longe... aqui dá aproximadamente uns 80 quilômetros de Palmas, tá? Então, a minha escola é uma escola do campo, com 50 alunos de fundamental e médio, né? E eu também sou uma diretora novata. Comecei em abril e também estou aprendendo. Então, eu tenho mais de 20 anos de professora de biologia e agora estou na gestão, né? Então, assim, para mim, essa parte administrativa mesmo que eu estou aprendendo muito, porém, não é fácil, né? É bem complexa, é muita coisa, mas a gente está se virando bem, assim, tá dando certo, tá? Então, assim, como vocês, colegas, falaram, realmente, eu, enquanto professora, sempre de sala de aula, é uma questão, é os pais, né? É os pais que, quando você chama o pai na escola, você entende o aluno, né? Que às vezes é um sobrevivente, se você for ver, né? É um sobrevivente. Então, o desafio é gigante, né, para a gente, né? E assim, por ser uma escola pequena, aqui são 3 assentamentos, né? Assentamentos do INCRA. Então, assim, há uma questão externa bem crítica também, né? Que a gente acaba tendo que administrar na escola, né? Então, gente, é um desafio gigante mesmo. Mas aí começamos esses cursos, né, de gestão, já estou fazendo alguns, para a gente também se inserir, né? E tentar. Isso aí. Né? E eu sou sozinha, como direção, como, né, tenho 2 secretárias, pedagoga e só, e fazendo tudo. Isso aí, Janete. Eu acho que um dos desafios maiores é você estar presente, né, na escola, no dia a dia. Esse vai ser um dos seus desafios. Por Então, isso só que para eu fico vocês aqui, terem uma né? ideia, assim, um pouquinho, eu vou comentar um pouquinho, eu e ela somos do mesmo núcleo, o núcleo de Pato Branco, Isso. tá? Nós estamos exatamente nos extremos. Eu estou numa ponta do nosso núcleo e ela está lá na outra ponta. Da minha cidade até Palmas, ela dá 155 quilômetros. Da minha cidade até Palmas. E ela está mais adiante ainda. Quantos quilômetros? Até Palmas, para mim, dá 80. E do nosso núcleo dá 200, praticamente, né? 190. Então, Quando a gente tem que ir pro núcleo, né? dá 240, 250 quilômetros a minha distância da Janete. E a gente pertence ao mesmo núcleo. Ela está num lugar bem, assim, de difícil acesso, tá? E por isso que ela está falando que ela está na escola, que ela permanece na escola. E, Janete, esse é um dos grandes desafios. Você estar presente na escola vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença, tá?
porque eles também vão se sentir assim, bom, se ela está aqui na escola tão distante, por que que eu também devo estar lá? E isso é um grande desafio, tá? Muita força, tá, Janete? E o que você precisar, estamos aqui para te auxiliar, tá bom? Tá joia, Beleza? obrigada. Isso. Vamos lá, Daniel, chegou a sua vez. Ah, ela vai querer falar? Esse é o Grude. Boa noite a todos. Boa Estão noite. ouvindo bem aí, professor? Sim. Bom, sou do Campo do Tenente, fica a 100 quilômetros aqui de Curitiba, é bem pertinho, não dá a distância de vocês aí, mas se você traçar uma linha reta, é rápido para um chegar na casa do outro, viu? Segundo a matemática, funciona. Então, é uma escola, estou numa escola de campo, deixa eu ver, acho que é o segundo mandato, mas a da pandemia deve dar 12 anos ali. Nós trabalhamos só no período vespertino, tinha dualidade, agora a escola conta só com o Estado no período vespertino, já estamos tentando abrir o ensino médio, mas tudo é demorado. Vamos vendo o que vai ocorrer aí, né? E se eu aprendi a ser gestor, não. Tanto tempo a gente não aprende, a gente vai caminhando, é que nem quando a gente nasce, vai aprendendo a gatinhar, vai andando e vai procurando sempre o que é certo, né? Que nem a gente vê aí, o principal problema aí não é mesmo tanto o aluno, quando eu sempre falo assim, depois que a gente conhece a família, tem que dar um desconto para o aluno, né? Porque a coisa é braba em certas situações aí que não é fácil para o coitado do aluno. Nós temos aí uma escola, né, do nosso último IDEB foi 6.1, mas a penúltima, o último não deu código ainda, nós tínhamos uma turma muito pequena do nono ano. Porque nós temos bastante mudança de aluno, porque como é uma escola de campo, nós trabalhamos com ensino regular mesmo, nós trabalhamos com direcionamento de escola de campo. Mas tem muita rotatividade, né? Porque tem plantação, pinos, plantação, de repente a família está ali, já vai para outro lugar, todo mundo tem que procurar o que é melhor para eles, né? Então, nós temos rotatividade, mas também temos o colégio ali de centro, que é o Vitor Busman, eles mandam bastante aluno para nós, alunos que são problema, porque como a nossa escola é pequena, a gente consegue dar uma tendida, diferenciar, eles estão perto de 900 alunos, e nós temos 85, 87, acho que entrou 2 alunos a mais agora. Mas sempre vai mudando, nós começamos às vezes com 95 e vai caindo, que eles vão indo embora, vão embora, de repente voltam, vão para outro lugar e nunca mais dão as caras, mas faz parte aí. Essa basicamente é a nossa escola aí, professor. Muito bem. Então, uma das coisas mais importantes, Daniel, e eu vou já me direcionar também a Janete, como vocês têm escola do campo e escola do interior, é fundamental a permanência dessa escola, porque uma comunidade sem a escola é uma comunidade que vai se esvaziando, é uma comunidade que vai perdendo algo do sentido de sociedade, de aprendizado, de comunhão, de participação ativa. Então, lutem, cuidem das escolas de vocês para que ela se mantenha sempre aberta, para que ela se mantenha para a comunidade local, que ela é fundamental para que ela sempre se mantenha viva. Uma comunidade sem escola, ela é uma comunidade que não tem sonhos, tá? Então, trabalhem para isso, para manter a escola sempre aberta, para manter a escola sempre com que a proximidade das famílias façam com que os alunos não saiam da sua região ou do seu ambiente cultural, né, e que possam crescer junto com isso, tá bom? É um grande desafio, mas a gente consegue sim. E parabéns, Daniel, pela sua colocação em relação àquilo que é promovido aos estudantes que têm uma rotatividade grande. E essa dificuldade, ela deve representar principalmente no momento do fechamento dos anos letivos, que muitos alunos devem vir com defasagem de nota, de frequência, e esse é um desafio muito grande para as escolas em relação a isso. Muito bem. Andréia, fechamento. Bom, só arrumar aqui meu microfone. Boa noite, eu sou a professora Andréia, sou professora de matemática, né?
Atualmente eu estou na gestão do Colégio Lisímaco, né, aqui em Curitiba. Agradecer novamente, professor, né, pela primeira jornada, e agora estamos juntos nessa segunda jornada. Eu acredito que, na verdade, assim, a gente nunca está pronto, né? A gente está sempre em formação. Principalmente porque a gente na escola, a gente está em contato sempre com o que assim, com o que há de mais novo, né? Sempre, né? Com o que há de assim, mais recente em formação de pessoas, em tecnologia, né? Em todas essas questões. E o colégio, muitas vezes a escola, né, ela não muda com o tempo, mas as pessoas estão mudando, né, essa sociedade está mudando. Então, eu acho que a gente nunca está pronto, a gente sempre aprende, né, todos os dias. Essa é a terceira escola que eu sou gestora, e assim, eu penso que eu ainda, né, aprendo muito todo dia, porque a realidade de todas as escolas são diferentes, né? O nosso colégio é um colégio central, tem cerca de 700 estudantes entre manhã e tarde, e diferente, né, de outras escolas, a nossa realidade é única. E então é muito complexo, né? Quando a gente compara as escolas, quando a gente compara índices, quando a gente compara uma série de questões, porque nós estamos falando de pessoas, né? Então, hoje mesmo de manhã eu acordei e tinha uma mensagem no celular de uma estudante que ela deveria estar retornando agora, porque ela, né, ganhou bebê da terceira série do ensino médio, e ela falou: Andréia, não tenho dinheiro essa semana para ir para a escola, né? E nós somos uma escola central. De repente as pessoas pensam, quem estuda no Lisímaco tem condições, né? E como é que eu vou cobrar a frequência dessa estudante? Né? Então, assim, é um aprendizado constante, porque a gente, enquanto gestor, quer dar conta de tudo e a gente não consegue, né? Mas hoje, assim, quando ela me mandou essa mensagem de manhã, eu pensei, eu falei, é isso, né? O que que a gente, enquanto escola, está fazendo para contribuir, né, com a mudança da vida desses jovens? Eu tenho tido muito essa fala com eles em sala de aula, né? Da função da escola pública de estar mudando, né, mudando a vida deles e como a educação pode transformar. E é isso, né? Eu acho que a gente tem que gostar de gente para estar na gestão, né? E entender tudo isso que está acontecendo, né? Então, eu acho que é isso, né? Minha dupla é a Nair. A Nair, eu encontrei nela uma grande amiga, né? Além de colega de trabalho. E a gente defende muito a questão, principalmente, eu acho que na gestão, da gente ter alguém junto com a gente que seja, assim, muito leal, né? A gente Isso. precisa encontrar, mesmo quem não tem uma direção auxiliar, mas encontrar no secretário, na equipe pedagógica, as pessoas que vão estar junto com a gente, né? Nas batalhas aí que a gente vai enfrentar. E eu tenho a Nair, A Naná. a Naná. Né? Então, assim, Daniel, só um pouquinho, daí tu já pode contribuir, tá? A Andréia, ela foi a nossa diretora ganhando o mundo nessa última etapa do Chile. Ela fez uma apresentação bacana, contribuiu com os colegas na jornada passada. A Naná tem uma história bacana no Lisímaco, né? Eu fiquei sabendo por outros que a Naná, ela andava com carinho de mão pela escola, com livro, levando uma biblioteca em cima de carinhos de supermercado, para lá e para cá. São histórias que a gente vai escutando nessa jornada da educação, né? E a Andréia e a Naná, elas são fantásticas pelo trabalho que elas estão fazendo, estão resgatando a família para a escola, fazendo com que eles participem de uma forma bacana, né? E isso é um grande desafio, como o Edmilson falou, entender a família, a gente vai, muitas vezes, entender o porquê que o aluno se comporta de tal maneira, tá? Então, E esse é um André, dos nossos desafios. Oi, Naná.
Então, eu só tenho o carrinho de supermercado que eu levava os livros para os alunos, né? E ele ficou sabendo essa história lá, nem conheço onde é que ele mora, lá nesses lugares ali, lá, o pessoal da região é oeste, né? Não, Sudoeste. sudoeste. Agora, uma coisa interessante que a gente conversa em casa, eu e meu marido, porque eu já sou uma idosa, eu tenho 64 anos. Quando eu tinha 24 anos, já tinha namorado um monte, já tinha aprontado um monte, e a Andréia nasceu. Aí que eu falo, 24 anos depois, quer dizer, eu fico pensando assim, quando eu conheci a Andréia, que é a pessoa que eu estava falando para vocês, que ela mostrou para a escola toda, para a comunidade toda ali do Lisímaco, o que é ser gestora, o que é ser gestão. É um olhar além do alcance. É você ver o aluno que está necessitado, ver onde tem que ser mudança dentro do ambiente escolar. E aí eu quero só, resumindo, pessoal, tudo isso que a gente fala aqui no nosso curso sempre vai refletir nos pais, né? Eu vejo assim que hoje a realidade que nós estamos enfrentando não é uma realidade fácil, não mesmo, e boa sorte para nós, né? Isso aí. Daniel, você quer contribuir um pouco, Daniel? Não, professor, só falar que além de, que nem as escolas pequenas, escola de campo, nós temos que mexer com esse PDDE e fundo rotativo ainda, que não está fácil. É a parte administrativa. E no em ação de hoje, Daniel, já vou antecipando. No em ação de hoje é justamente isso. A gente escolher quais são as prioridades na nossa gestão, né? O que é mais importante, o que utilizar e o que fazer em determinados momentos, em determinadas situações. Então, isso que nós vamos fazer hoje no Em Ação faz com que nós entramos relacionado a tudo isso que será colocado e que vocês apresentam uma certa dificuldade em determinadas circunstâncias e que também alguns possam apresentar uma forma de facilidade no direcionamento dessas ações. Ninguém é igual. Um tem uma facilidade ou que consegue fazer com uma maior habilidade determinadas situações e outros apresentam dificuldade, tá? Então, tudo isso é do crescimento nosso. E o que vai fazer isso? Segundo Charlotte, tá? As vivências fazem-nos compreender e discutir as relações com o saber. O saber nasce da relação com o mundo, com os outros e com a nossa própria história. As experiências que compartilharam mostram que o conhecimento da gestão foi sendo construído na ação. Hoje nós precisamos fazer isso, hoje nós precisamos resolver isso, tá? Refletindo, fazendo uma reflexão daquilo que precisa ser feito. E, além de tudo isso, atribuindo um significado que é a experiência que a gente tem de vida. Vida própria, vivida pelo outro, escutada pelo outro. E essas relações, elas tornam relação com saber. Vou deixar o link para vocês também, se tem alguém que gostaria de fazer a leitura desse livro, tá? Para que vocês possam também poder desfrutar desse livro, que eu acho que ele é muito interessante e que pode contribuir com a vida de vocês, além de gestor. Vou colocar no chat lá, se vocês querem baixar o livro, tá? Fiquem à vontade. Continuando então, o que Charlotte falava e fala para nós, tá? Que nós temos ajudas para compreender de como saber uma relação. E saber é uma relação também. Mas quais são os saberes que a gente dispõe? São os saberes do mundo, os saberes com o outro e os saberes. O mundo é aquele contexto em que a escola está inserida, o local, o desafio, a comunidade onde está colocado, tá?
Cada um sabe da sua realidade. O Edmilson sabe da realidade dele, a Janete da realidade dela, o Daniel da realidade dela, o Celso também da realidade do problema do noturno, e a Nair e a Andréia, qual é o problema da realidade onde que a sua escola está inserida, o mundo com o qual está ao alcance da escola. Tá? E aí vem também o saber com os outros, que são os professores, os estudantes, a família, a equipe gestora, toda a comunidade escolar envolvida, de uma forma ou de outra, fazendo com que realmente tudo aquilo que se passa na escola é um saber em construção, tá? E aí vem aquela parte principal, que é da Anair, que ela fala assim, o saber consigo mesmo, né? Que é a identidade profissional dela, o valor, né? E muitos dos seus sentidos de trabalho que são atribuídos. Isso é consigo mesmo. O que é que eu preciso fazer? Qual a minha função como gestor? Tá? E isso a gente vai fazendo como Charlotte coloca para nós, saber é uma relação de construção das suas próprias vivências. E agora nós vamos para o diretor em ação. Eu vou explicar e a gente vai discutir aqui em grupo, nós não vamos para as salas temáticas, e essa discussão nós vamos fazer uma construção coletiva para que a gente escolha apenas 5, de acordo com aquilo que vai ser colocado para nós, quais são as prioridades que são elencadas de acordo com esse em ação, tá? Então, eu vou deixar aqui para vocês, tá? Então, as competências do gestor não são um ponto de partida, elas são construídas na relação com o que os desafios da gestão propõem para nós. Um vai aprendendo com o outro e nós vamos discutir isso. Nós temos aproximadamente de 15 a 20 minutos para fazer isso. Eu já vou explicar para vocês e também vou compartilhar o link. Vocês vão precisar abrir esse link, vamos fazer a leitura juntos do Em Ação, e aí nós vamos discutir quais são pequenos cards, e esses cards eles vão ser um conjunto de nossas decisões coletivas, de quais são os 5, tá? Os 5 pontos principais para que a gente consiga solucionar esse nosso em ação colocado para nós. Mas cada um também vai registrar pessoalmente quais são os 5 cards que nós precisamos ou competências que esse texto exige, tá? Então, olha aqui. A instruçãozinha. Após a análise e a leitura do estudo de caso, coletivamente, vai ser apresentada a situação. Em seguida, identifique nos cartões, tá? Quais competências um gestor escolar precisa mobilizar para compreender e conduzir e enfrentar o contexto. Escolha 5 delas, não é 6, é 5. E as coloque em ordem de prioridade. Cada um vai fazer as 5 escolhas. Só que nós, coletivamente, nós precisamos também escolher as 5. Nós temos que chegar num denominador para escolher as 5. Tá? E aí as questões para reflexão que vão ser colocadas nessa situação. Tá? Quais competências são indispensáveis para atuar neste cenário? Tá? Quais são as situações ou as competências? Quais delas precisam ser mobilizadas primeiro e por quê? Tá? E como essas competências se articulam para apoiar a tomada de decisão. Então, essas são as questões para a nossa reflexão. Agora, eu vou colocar, então, no chat o link para que vocês consigam ter acesso. Ctrl+V.
Então, tentam já abrir o documento, por isso da importância de você estar no computador, tá? E eu vou colocar também para vocês as perguntas norteadoras, tá? As perguntas norteadoras, para que vocês possam estar lendo e construindo coletivamente também. Vou deixar no chat também essas questões. Muito bem. Vou compartilhar aqui. Estão conseguindo ver? Visualização. Tá. Muito bem. Conseguem ver, né, colegas? Sim? Vamos fazer a leitura em conjunto? Nair, tu não quer ler, Nair? É que eu não enxergo, professor. Eu vou aumentar o tamanho da letra, então. Não, Deixa eu ver. aí, ó. Deixa eu ver aqui. Eu fiz aquela cópia, só se eu ler da cópia. Não faz cópia, Nair, porque Ó. esse documento vai ficar para todo mundo junto. Cópia Então, não, onde eu entrei no link lá. Estudo tá de isso. caso. Só Entre abre o link e daí lá você vai poder editar no link. Então, olha aqui. Tá. Esse é o estudo do caso, tá? E nós vamos ler em conjunto e daí a gente vai discutir. Após o estudo do caso, aqui do ladinho, ó, estão vendo, ó? Cartões de competência. Aí nós temos as perguntas norteadoras. A gente precisa escolher cartão gestão democrática, liderança na gestão. Nós vamos precisar escolher 5 entre esses e aqui da segunda página esses cartões. Ficou claro? Sim? Mas aonde que vocês vão registrar? Aqui está o registro, ó. Cada um tem o seu nome, e aí vocês vão escrever dentro do seu nome. Por exemplo, a Nair escolheu da primeira aqui, ó, gestão democrática. E aí ela vai escrever aqui, primeiro, gestão democrática. Segundo, outro card, gestão financeira, um exemplo. Estão entendendo? Cada um no seu nome vai aqui no registro e escreve aqueles cards que vocês escolheram. Posteriormente, a escolha de cada um de vocês, nós vamos discutir quais são os 5 cards que a gente vai colocar e elencar em comum acordo. Essa é a atividade do grupo de vocês. Ficou claro? Entenderam? Sim? Alguém tem alguma dúvida? Pode perguntar. Muito bem. Só que vamos fazer primeiro a leitura, tá? Quem gostaria de fazer a leitura? Né? Ele não consegue? Quer Alguém que eu consegue leia? fazer? Eu leio. Isso, André. Muito bem. Eu abri aqui no computador maior. Vocês só vão Estudo de conseguir caso. abrir. Sim, só vão conseguir abrir e vocês conseguem editar, mas precisa estar com a arroba escola, tá, colegas? Muito bem. Estudo de caso, entre urgências e prioridades. Ao retornar do recesso escolar, a diretora de uma escola estadual recebe os resultados das avaliações institucionais e identifica uma queda significativa na aprendizagem dos estudantes, especialmente nos anos finais do ensino fundamental. O tutor orienta que a escola elabore um plano de ação para enfrentar esse cenário. Ao analisar o contexto da escola, a diretora identifica outros desafios que também exigem sua atenção. Há divergências frequentes entre grupos de professores sobre encaminhamentos pedagógicos e organizacionais. Parte da equipe demonstra desânimo e resistência à implementação de novas ações. A APMF participa pouco da vida escolar, dificultando a construção de parcerias e o acompanhamento das decisões da escola. A escola dispõe de um recurso financeiro recém-recebido, que precisa ser planejado e executado dentro dos prazos estabelecidos, considerando as necessidades prioritárias da instituição. Algumas famílias têm manifestado insatisfação com a escola em grupos de mensagens e redes sociais, sem buscar diálogo com a equipe gestora.
Diante desse cenário, a diretora sabe que todas essas questões são importantes, mas percebe que não conseguirá enfrentá-las ao mesmo tempo. Por onde começar? Que competências precisará mobilizar para conduzir esse contexto de forma estratégica e participativa? Tá fechado, prof. Teu microfone. Desculpa. Então, essa é a nossa situação. Agora, o que que vocês vão elencar? O que que vocês vão priorizar? Vocês vão olhar aqui ó, ao ladinho, ó, nesses cards aqui. Quais deles vocês escolheriam para enfrentar essas situações? E desses aqui também. Vocês vão escolher 5, tá? 5 cardzinhos. Não é 6, é 5. E também não é 4, tá? E aqui vocês vão fazer o registro individual. Por exemplo, a Andrea vai escrever aqui, primeiro card, qual que seria? Por exemplo, gestão democrática. Um exemplo, tá? Só estou citando um exemplo. Deus vai escrever. 1, gestão democrática. E cada cardzinho tem a explicação o que, que significa gestão democrática, o uso de evidências, o clima escolar, planejamento pedagógico. Cada um deles tem esse enunciado do que é o significado neste momento, tá? Se você escolher os 5, posteriormente nós vamos discutir coletivamente e escrever o que o grupo achou que é necessário para fazer a solução dessas evidências. Combinado? Então, nós precisamos aproximadamente 5 a 6 minutinhos para fazer o individual e mais 5, 6 minutinhos para a gente fazer o coletivo. Combinado assim? Vocês podem ir discutindo já coletivamente, porque a discussão coletiva faz um crescimento também e todo mundo vai pensando junto. Beleza? Se vocês fizerem todo mundo igual, não tem problema nenhum, tá? Se você discordar com alguma coisa e colocar um outro card, ótimo também. E a gente vai somente compartilhando o porquê de uma situação ou de outra. Entendido? Beleza? Então, bom trabalho. Enquanto vocês vão realizando e discutindo, eu vou fazer a chamada de hoje, tá? No LRSO. As questões que são norteadoras também, elas estão lá no chat, tá?
Tá conseguindo, Nair? Edmilson? Isso, Celso. Faça o registro aí. Então, a Andrea colocou como primeira situação a pedagógica, né? Que é o uso de evidências, gestão de pessoas, política institucional, liderança pedagógica. Só 5, Andréia. Tá? É que eu tô colocando ali o tema maior em cima e do ladinho o menor, que tá, não sei Tá. se precisava, entendeu? Por isso que parece Por que tá exemplo, mais, tu mas são colocou 5. pedagógica, o uso de evidências. Isso. Depois a Então, próxima, entendeu? Eu sim, coloquei o ponto e vírgula ali para separar, tá. Ou pode colocar um número, não tem problema. né? É, Porque daí vai ficar claro ali que é pedagógica, sim, sim. é o uso de Uhum, evidências. ótimo. Isso. Assim, Muito bem. O Daniel está colocando comunicação, empatia, gestão, democracia, provavelmente. O Celso colocou gestão democrática, relação com a comunidade, liderança pedagógica, planejamento pedagógico e clima escolar. Muito bem. O Edmilson colocou clima escolar, gestão de pessoas, gestão democrática. A Nair está colocando liderança na gestão. Isso aí. Mais um minutinho, daí a gente vai para a construção coletiva. Professor, tem mais de uma Nair aqui? Tem mais uma Nair, não está presente hoje, não consegui contato com ela. Eita, essas Nair, né? Tudo velho, porque todo mundo de Nair, nome de Nair é tudo de gente antigo. Não Não é, existe mais. não. Não, não existe. Eu já fiz um levantamento de dados. É. São os nomes raízes, né? É.
Muito bem. Então, agora eu preciso que cada um faça sua contribuição bem rapidinha, tá? E aí nós vamos precisar todo mundo contribuir, tá? De acordo com o estudo de caso, as questões norteadoras nesse estudo de caso são: quais competências são indispensáveis para atuar neste cenário? Quais delas precisam ser mobilizadas primeiro e por quê? Como essas competências se articulam para apoiar a tomada de decisão? Então, essas são as nossas questões norteadoras para que a gente possa fazer essa discussão. Quem gostaria de colocar quais são as competências indispensáveis para atuar nesse cenário? Primeiramente, quem gostaria? Professor, essa é uma que a gente escreveu aqui, as 5, né? Sim. Então, eu coloquei liderança na gestão, porque se você não chega num ambiente escolar e não tem o líder, a pessoa que possa você chegar e distribuir tarefas, aí eu pensei nessa. Por quê? Como você motiva uma equipe se você não tem as evidências, né? Então, eu coloquei o uso das evidências, ver o que está acontecendo, procurar, e a relação com a comunidade escolar. Por que também eu pensei nessa? Porque hoje o certo seria a comunidade estar participando, e no caso aí não está, né? Porque como gestar, como trabalhar, direcionar o financeiro da escola que está ali, se você não tem uma equipe para colocar em prática. E ali, que é a gestão, para você fazer a gestão financeira, você tem que estar com o apoio da comunidade, do seu conselho, né? Para poder trabalhar. Eu acho que seria esse, para mim, a liderança na gestão, e você colocar quem é você, o que você quer e seu planejamento, sem isso não dá para iniciar nada, não. Muito bem. Vocês já perceberam e olharam ali, nesse registro, que quase ninguém fez igual? Por quê? Não. Cada um pensa de um jeito. Exatamente, tá? As vivências nossas que a gente construiu durante toda a nossa jornada de gestão e que a gente está construindo, ela está direcionada para algo que sempre vai ser diferente um do outro. Porém, o que é o essencial, que é a solução daquilo que foi apresentado no estudo de caso, vai terminar em conjunto de uma maneira igual para todos. Que é a solução desse problema? Apesar do diretor enfrentar tudo de uma vez só e que ele não vai conseguir, de acordo com o estudo de caso, que ele coloca assim, ó: que competências precisará mobilizar para conduzir esse contexto de forma estratégica e participativa? Diante desse cenário, a diretora sabe que todas essas questões são importantes. Por isso que cada um escolheu uma maneira diferente. Mas percebe que não conseguirá enfrentá-las ao mesmo tempo. Por isso, alguns vão com mais cautela, colhem evidências, vão construindo através da liderança, da gestão escolar. Tudo isso vai fazendo com que a gente consiga pensar de maneiras diferentes. Mas o principal é que todos nós vamos chegar na conclusão desses problemas apresentados com essas participações e evidências colocadas para nós. Muito bem. Quer contribuir um pouco, Daniel? Não? Celso? Oi. Então, eu coloquei ali como primeiro ali a gestão democrática, né? E as questões ali da relação com a comunidade, a liderança pedagógica, porque esse estudo de caso aí, eu acho que deram olhar o colégio aqui. Então a gente tem algumas dessas coisas aí, né? Apesar que o nosso IDEB aqui ele não caiu, né? Mas também não conseguimos atingir a meta, né?
E nós temos essas situações, assim, às vezes os professores estão um pouco distante da gestão, né? Temos pouca participação da comunidade, assim, uma dificuldade muito grande de trazer a comunidade para a escola, só em casos, assim, extremos que acontece, que você chama o pai que, tipo, não tem jeito, o filho brigou na escola, aconteceu alguma coisa, aí aparece para poder resolver a situação. Mas uma participação efetiva, assim, tá bem complicado, que é uma das situações que eu venho conversando com a direção geral para que a gente possa tomar algumas medidas para melhorar isso. E daí, do meu ponto de vista, é isso. Acho que passa primeiro pela gestão democrática, né? De fazer com que toda a comunidade escolar, começando ali pelos professores, pelos funcionários da escola, que possam participar mais das tomadas de decisões, possam participar mais da gestão da escola, né? Porque só assim eles vão entender como que está o processo. Porque senão fica naquela situação, né? Eles acham que a direção é inimigo dos professores, né? E não é assim, a gente tem que caminhar junto, a gente tem que trabalhar junto, tomar as decisões juntos. Para que daí, quando todo mundo começa a falar a mesma língua, daí a coisa começa a fluir, aí a coisa começa a melhorar. Aí você passa ali da gestão, aí você vai ali na relação com a comunidade, que daí os professores também ajudam, com os alunos, com a família, né? E aí você vai ali na liderança pedagógica, que é naquela questão, né? Qual que é o intuito da escola, né? Para que a escola está? Ela está para ensinar o aluno. Então, o foco da escola tem que ser nesse aprendizado, né? E para poder você conseguir resultados melhores, você tem que analisar os dados, né? Para poder conseguir bons resultados. E por último ali, o clima escolar, né? Porque daí, se você passa lá pela gestão democrática, você passa com a relação com a comunidade, você melhora ali o trabalho para que os alunos começam a se desenvolver melhor, começam a aprender mais. Aí você vai ter um clima escolar melhor. Isso aí, que eu bacana. penso. Bacana. Daniel. Desculpa, professor, não consegui abrir o microfone naquela hora. Tá. Na verdade, acho que o gestor vai ter que ser um mix de tudo isso, porque o problema nunca vem sozinho, ele vem em multidões, isso a gente já sabe, né? E, assim, para uma escola funcionar, você primeiro tem que ter o pessoal que está ali dentro, alinhado com você. Seja lá o pessoal da limpeza, da cozinha, você não pode esquecer ninguém. Porque eu brinco assim, esse pessoal pode derrubar quem eles querem. E eles têm um conhecimento, às vezes, da comunidade que a gente não tem. E tem coisa que pode chegar já um pouquinho antes, a gente já está também preparado para o que vem a gente enfrentar. Então, a gente tem que ter empatia. Isso eu acho que é o momento, a empatia, você está no lugar do professor, de quem está limpando a escola, do aluno. Esse é um momento, acho, crucial para uma gestão. E daí você vai vendo as coisas que estão acontecendo e vai fazendo, né, a sua gestão ali aos poucos, né? Vai dividindo ali, porque de repente é uma coisa, mas ele já vai emendar outra, a mãe reclama de uma coisa, mas já reclama, o aluno não quer estudar, mas ele já coloca a culpa no professor, ele já coloca a culpa no diretor que não está fazendo nada, e assim vai indo. Então a gente vai dividindo. Acho que todos esses pontos aí do CARD são importantes. Eu coloquei não aleatoriamente, mas mais ou menos o que eu achava que dava para encaixar na nossa discussão. Isso aí são as prioridades. Andréa. Então, assim, eu penso que, antes de tudo, né, até para a gente ser democrático, a gente precisa conhecer as evidências, né? Então, até uma experiência que eu trouxe da formação do Chile, que era sobre a liderança pedagógica, né, sempre partindo das evidências, né? Então, a gente tendo as evidências, porque o gestor, ele precisa ter segurança, né? Quando ele leva para a equipe dele para os direcionamentos, né? Então, por isso que primeiro a gente precisa conhecer, assim, né? Vou colocar assim, eu vou expor a minha opinião, né? Sim. Não que seja certa, né? Mas assim, da experiência e das formações, né?
Então, assim, a gente pensar que a gente precisa estar seguro e a gente precisa conhecer muito a nossa realidade, né, a nossa situação. Por isso, da importância das evidências, né, da gente ter Sim, evidências. Tendo as evidências, a gente parte para o planejamento, porque no planejamento, a gente já faz uma gestão democrática e participativa, de certa forma. Né, por que sim, que a gente vai fazer? Porque um planejamento, ele vai dividir ali, né, as funções e também, o planejamento ele precisa ser coletivo, ele não pode partir simplesmente da gestão e ser colocado para os professores, né. Então aí já está permeando o processo de uma gestão participativa, de uma gestão democrática, né. Eu acho que isso é muito importante, que quando a gente faz um planejamento, a gente já faz todo esse processo, né, de gestão, eh, da gestão. E claro que nisso vai permear ali, sendo, assim, como objetivo principal desse planejamento, a liderança pedagógica, que é atingir a aprendizagem dos nossos estudantes, né. E dentro do planejamento, é lógico que vão envolver também as questões administrativas, financeiras, porque muitas das ações que a gente precisa de recursos, inclusive financeiros, né. E se as instâncias colegiadas, uma delas a APMF, né, ela não está de forma regularizada, a gente sabe que isso acaba, assim, né, prejudicando todo o processo. E a partir do momento que as instâncias colegiadas, elas estão em funcionamento na escola, é porque a comunidade ela está participando, né. Ela está participando, justo, porque ali vão ter todos os segmentos da comunidade, né. sim. Pais, professores, né, então eu pensei mais ou menos seguindo esse fluxo, pensando ali no estudo de caso. Muito bem. Desculpa, tô com uma tosse. A gente precisa colocar rapidinho, isso é consenso. Qual que seria a competência, a primeira competência escolhida? Todo mundo. Agora que é a decisão. E a gente não tem muito tempo, a gente já passou 20 minutos, e o nosso tempo era 20 minutos. Esse que é o grande desafio, tá? A Uhum. gente construir coletivamente. Viu, André? Oi, Eu verifiquei aqui, né, que tem clima escolar, né? Então, eu dou como opção aí a primeira, o clima escolar, né? Porque os funcionários, os professores estão fazendo corpo mole, não está junto com a gestão. Então, eu acredito que tem grande chance de ser o primeiro, né? No meu ponto de vista, o clima escolar. sim. Concordo. Concordam em clima escolar, colegas? Porque, assim, cada um tem uma ideia, só que a gente precisa construir coletivamente isso, tá? Ou seja, eu posso também elencar aqui, a Janete colocou também clima escolar, o Edmilson colocou clima escolar. O clima escolar se faz com uma gestão democrática também, tá? Porque se a gente ouve os colegas e constrói junto com os colegas, junto com a comunidade escolar, faz com que o clima escolar também seja diferente, né? Quando as pessoas participam num processo em que esse processo seja desenvolvido de forma conjunta, faz com que as pessoas também tenham voz de ser ouvidas. E isso faz com que eles também se sentem confiantes em fazer a contribuição, tá? O clima escolar se constrói com o andamento da escola em relação a todas as instâncias, do aluno participativo, do professor se colocar no lugar do pedagogo se colocar no lugar do diretor, da merendeira, e assim por diante. Porque todo mundo precisa entender o processo de que foi colocado lá para o seu desenvolvimento. Agora, se o pedagogo, por exemplo, o professor não veio por uma circunstância, ele chegar lá com um monte de pedra no professor dizendo assim, porque você nunca está aqui, porque não sei o que, e o diretor da mesma maneira, não entender o que está se passando com o professor, o porquê ele está faltando, o porquê que ele tem faltas sucessivas, a gente nunca vai chegar a um bom clima escolar. A mesma coisa o professor,
se colocar no lugar do pedagogo, saber que ele tem que atender a aula que ele está faltando, que ele deixa de fazer o seu trabalho e que ele não está fazendo o seu trabalho pedagógico para atender a sua aula, também o clima escolar não anda. Então, um precisa do outro, e como Edmilson colocou, se eu não estou enganado, ou quem que foi, colocou empatia, o Daniel colocou a palavra empatia. Essa empatia todo mundo precisa ter na escola. Se não temos empatia, nós não conseguimos nunca construir um clima escolar, né? E esse clima escolar, ele vai muito da ação de nós diretores, de saber o momento de falar certas situações e do momento de agir em certas situações, tá? E o clima escolar passa, sim, pela nossa gestão escolar. Fazer um bom clima escolar é fazer com que a escola funcione com leveza, é você estar presente em todos os momentos e todos os sentidos, tá? Então, é importante, sim, com certeza, a gente precisa ter um bom clima escolar porque todo mundo participa. Só que nós precisamos escolher, gente. Ó, falei 3 minutos aqui, já podia ter colocado. Quais são as prioridades? Lembre das perguntas. Olha lá as perguntas. Quais competências são indispensáveis para atuar nesse cenário? Eu posso fazer uma filtragem, tá? Desses cards que vocês colocaram, das competências, e depois elencar aquelas que foram mais nominadas. Vocês concordam? Eu deixo à disposição para vocês. Pode Viu, ser? prof? Pode ser, Andréia. É isso que eu ia comentar. Eu acho que, assim, dá para ver o que mais foi citado ali e colocar, né? Até Sim. por causa do tempo que a gente tem, né? Isso aí. Senão nós E vamos assim, nos é que eu atrasar. penso, né, nesse caso aí, claro, do clima escolar é importante, mas assim, por um lado, eu penso que a gente tem que focar no estudo de caso e não no geral da gestão, né? Às vezes a gente Justo. pensa em clima escolar, a gente está pensando sim no geral, que claro, é muito Isso. importante, né? Mas Isso bem. assim, a gente tem que pensar nesse estudo de caso, No né? estudo Então de caso. ali, assim, o primeiro passo, eu penso, né? Porque a gente tem que pensar nesse estudo de caso, analisar a situação desses estudantes e ter apresentado esse baixo rendimento. Não significa ali já de cara, a gente não pode dizer que a escola não tinha um bom clima escolar, embora tivesse divergências, né? Não sei, por isso que eu Exatamente. pensei, né? Exatamente. Eu vou colocar lá, eu vou elencar os itens mais citados, que eu vi que tem gestão financeira, que tem uso de evidências, o clima escolar, e os outros eu vou colocar aqueles que mais foram citados lá como os 5 principais. Esse documento, tá? Eu vou fechar ele para que vocês não possam mais fazer a edição, mas esse documento vocês vão copiar esse link e vocês vão colocar lá no portfólio, que é a nossa próxima ação, tá? E enquanto isso, a gente já vai falando sobre o portfólio, certo? Então, já vão abrindo o portfólio e lá na página 6, vocês vão colocar o primeiro encontro, tá? Eu vou compartilhar aqui a guia para vocês olhar como que vocês vão fazer em relação ao portfólio, tá? Então, está aqui o portfólio da segunda jornada. Nessa primeira página, vocês vão colocar uma imagem que representa a sua liderança na educação, o nome. Nessa página, a sua foto. Quem sou eu enquanto líder? Você vai fazer um breve enunciado de acordo com esses itens colocados aqui, tá? Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó, com esses itens colocados aqui, tá? Para que vocês consigam fazer este enunciado sobre quem você é. Colocar fotos aqui, tá? Da sua escola. E aí vocês vão colocar aqui, meu maior orgulho na gestão. Nosso maior desafio na gestão. Um avanço importante que tivemos na gestão. Uma meta importante para este semestre. Tá legal, né? O nosso portfólio. Tá? E aqui vocês vão colocar, com certeza,
o avanço que vocês tiveram no IDEB, tá? Da escola de 23 para 25 e do ensino médio de 23 para 25. Eu não sei quem que citou que não teve, o Daniel, acho que falou que não tinha os alunos desse ano do Fundamental, Daniel? Isso, professor. Ano passado não deu quórum. Sim, daí você coloca lá, número de alunos insuficientes. Só isso, beleza? Tá? E aí, nessa página aqui, que é o primeiro encontro, vocês vão colocar o link do estudo de caso. Copiam o link e colam lá no portfólio de vocês, tá bom? Vocês têm 3 minutinhos para fazer isso. Eu tô com um problema de gestão de tempo, gente. Eu tô vendo que eu preciso melhorar isso. Os nossos encontros, eles são de aproximadamente 1h30, 1h40, tá? Então, eu sempre vou procurar fazer dentro desse intervalo de tempo, porque eu sei que o tempo a gente também é sagrado e a gente não pode, assim, abusar do tempo e muito menos também faltar. Então, durante a nossa jornada, a gente sempre vai trabalhando, né, para que esse tempo seja efetivado de forma correta. Quer falar, Celso? Não, eu não estou achando aqui o portfólio ali. Olha, eu vou mostrar para você o caminho, então, tá? Tá. Então, olha aqui, ó. Cadê Você vai em atividades, tá? Vai em atividades no teu Classroom, e aí você vai ter lá atividades avaliativas. Daí você clica em portfólio e você vai abrir o teu portfólio. Tá, pera lá. Tá? Nunca entrega ele ou nunca guarda ele, tá bom? Deixa ele sempre ativo. Tudo que você registrar, se você colocou uma vírgula, você pode fechar que ele vai ficar salvo. Tá, deixa eu só achar aqui. Conseguiu? Eu abri aqui meu Classroom. E atividades. Lá em cima. Isso, atividades. Ver atividades, né? Isso. Achei. Tá bom? Bacana. Tá? Copia o link e o link desse do em ação que estava ali, tá? Tá. E aí faz o registro lá na página 6. Daí o restante do portfólio vocês vão construindo durante a semana. Uma das coisas que a gente faz semanalmente, tá? É pedir para que um cursista faça uma breve apresentação daquilo que está sendo realizado no portfólio. É para a gente ir conhecendo melhor o nosso colega, para ver como que está a construção do portfólio. Isso a gente faz semanalmente. Mas eu aviso com antecedência. Por exemplo, Janete, semana que vem você vai apresentar como que está o teu portfólio. E vai falar um pouquinho sobre ele, tá bom? Isso é questão de 5, 6 minutinhos no início de cada um dos encontros. Beleza? Tá, eu copiei o link lá e vou colar ele no... Lá na página 6, onde que está escrito lá, primeiro encontro. Tá. Beleza? E aí você vai construindo e vai mantendo esse portfólio de acordo com aquilo que a gente vai desenvolvendo. Qualquer coisa, Celso, tu pode me chamar que eu vou te ajudando. Beleza? Não se preocupe. Muito bem. Então, linkou a atividade e complete a seguinte frase, ó. Eu vou colocar para vocês copiar e colocar lá. A seguinte frase. Deixa eu pegar aqui para colocar lá. Um saber. Vou colocar lá para vocês. Um saber da gestão que considero fundamental hoje é. Tá? Vou colocar lá no chat para vocês. E vocês copiam e vocês colocam lá para responder posteriormente. Tá lá no chat.
Se vocês não conseguirem, vocês podem me chamando, que eu vou ajudando vocês, tá? Muito bem. Tá, colei o link lá na página 6. Isso, e daí É só copia no chat aquela perguntinha para você responder posteriormente. Tá, ok. Vai ter estudo e planejamento? Vai. Dia 20 e dia 12, né, Janete? Foi minha Ai, ai. colega aqui que perguntou com o microfone aberto. Isso, estudo e planejamento. Muito bem. A nossa jornada, colegas, a nossa jornada. Prestem muito bem atenção aqui. Como que vai ser a nossa jornada desse ano? Então, nós estamos aqui, ó, no dia 25, ó, a primeira semana aqui, ó. 25, 26, 27. Tem curso acontecendo 26 e 27, de acordo com cada uma das turmas. O nosso é dia 25. Então, essa primeira jornada nossa, que vai ser encontro formativo. Na semana que vem, estaremos em Foz do Iguaçu, tá? Que é para o nosso seminário. Não teremos encontro. E nem na semana do dia 7, 8, 9 e 10. Não teremos encontro, porque dia 7 é feriado e muitos lugares, dia 8 também é feriado, inclusive Curitiba, se eu não estou enganado, né? Então, nós vamos retornar para a nossa jornada no dia 15 de setembro. E a nossa jornada vai ser finalizada no dia 24 de novembro. E anotem essa data aqui, 19 de novembro, antes da última semana, tá? Na 11ª semana, 19 de novembro. É o dia que vocês vão fazer a entrega do portfólio e da implementação, tá? Então, nós temos um longo caminho ainda pela frente, basicamente 2 meses, todo ele cheio, 2 meses e meio, para que a gente faça essa construção, tá? Ficou claro? Eu posso até colocar isso num outro momento para vocês de novo, tá? E aí, quais são as nossas temáticas que a gente vai ver esse ano? Então, a relação com o saber na gestão escolar, gestão de pessoas e gestão pedagógica, Enem como projeto de gestão escolar, preparando os estudantes para o Enem, clima escolar, que é o que alguns têm dificuldade, estratégia de gestão, a liderança escolar na cultura inclusiva, educação digital e o papel da gestão, recomposição da aprendizagem e articulando programas e estratégia, pré-conselho, intensificação das aprendizagens e conselho participativo, fortalecendo quem fortalece a escola, liderança que inspira e a avaliação da jornada e o compartilhamento, que é a última semana, tá bom? Então, essas serão as temáticas. Mas vamos falar assim, eu não tenho ensino médio, mas os seus alunos que estão no 9º ano vão participar do ensino médio. E eles devem ser preparados desde o ensino fundamental para esse momento que é do ensino médio. E a gente vai trabalhando em relação a isso e desenvolvendo um projeto de uma criação de cultura para fazer uma efetivação do Enem, que vai ser a medida do IDEB para os novos momentos, que é o ensino médio. Nós não teremos mais as provas a cada 2 anos para o ensino médio. A prova do IDEB para o ensino médio vai ser agora aferida através do Enem e da participação do Enem dos nossos estudantes do ensino médio. Os instrumentos avaliativos, nós temos o portfólio com peso 5, tá? Que vai ser registrado a cada encontro. E também nós temos a implementação guiada. Essa implementação guiada, você pode começar construindo ela e ir finalizando até lá no final. Essa fica a critério de cada um. Qual é o foco da aplicação, da prática dos conteúdos, principalmente da implementação?
é sobre o Enem. Tá? Vai estar lá bem colocado na implementação. Posso até abrir para vocês rapidinho aqui, para vocês visualizar, tá? Ô, droga. Atividades, deixa eu só colocar aqui bem rapidinho a implementação. O foco vai ser implementação para as escolas que ofertam apenas ensino fundamental, projeto futuro, construindo a ponte para o ensino médio. E para as escolas que têm o ensino médio, projeto Enem da liderança pedagógica à aprendizagem dos estudantes. Essa vai ser a implementação que vocês vão desenvolver lá com peso também 5. Para ter a frequência 75%, tá? E concluir as atividades com no mínimo 7. 7 é muito pouco, tá? Cada um constrói a implementação e o portfólio de acordo com aquilo que nós somos como gestores ou gestores auxiliares, tá? E a gente faz com que isso seja realmente uma construção daquilo que te representa. A certificação é de 40 horas, tá? E é considerada a carga horária síncrona das atividades assíncronas também. E agora vamos fazer o registro, tá? Para depois a nossa amiga Nair, como sempre, ela faz o fechamento da leitura do nosso ensinamento. Alguém tem alguma dúvida sobre a nossa jornada? De como que vai ser? Pode perguntar. Não? Ninguém tem dúvida? Muito bem. Então, todos lindos, maravilhosos para a nossa foto. E tem que nascer de novo, professor. Não! A nossa inteligência artificial de hoje nos auxilia em alguns momentos. Né? Então, tá bom, gente. Deixa eu só colocar novamente lá para fazermos o encerramento da jornada. Ô, droga. Nair. Aprender não é apenas adquirir conhecimentos, é construir sentidos para o mundo e para si mesmo. A relação com o saber é sempre uma relação com o outro e com a própria história. Bernard Shaw. Muito bem. Que nós possamos aprender, adquirir conhecimento nessa jornada, construir tudo aquilo que nós desejamos perante a nossa gestão escolar, sempre tendo uma relação de empatia, de respeito e pensando em nossa comunidade escolar, que são os nossos pais, que são os nossos professores, funcionários e principalmente os que mais necessitam de nós, que são os nossos estudantes. Dentro de cada um na sua realidade, dentro da composição na qual está sendo colocada, e entendendo que precisamos fazer o melhor para eles, que é essa nossa função na qual nós fomos escolhidos como diretores, e que as nossas vivências sejam construídas com bastante alegria e com bom clima escolar, que é isso que a gente deseja para vocês, e é isso que nós desejamos construir coletivamente nessa jornada, para que nós tenhamos sempre uma boa vivência dentro das nossas escolas, tá bom? Um grande abraço, tá? Adorei conhecê-los, são pessoas que vão fazer parte da nossa vida de forma online, mas estaremos próximos. Quem sabe agora, eu vou no segundo momento para Curitiba, não sei qual que é o momento que vocês vão, se é no primeiro ou no segundo momento,
tá? Também é no segundo, Andréia. Então, vamos nos conhecer. Celso é diretor auxiliar, né? Celso e a Nair, infelizmente, não vão estar conosco lá. Eu Daniel, no gostaria primeiro ou de segundo falar. momento? Só o diretor. 2 de setembro, professor. Então, no segundo momento, vamos nos conhecer. Janete no primeiro, no segundo conosco, né? O mesmo núcleo, E o Edmilson? Eu sou diretor auxiliar. Então, ficamos em tá tudo casa. certo, Edmilson. Tá bom? Ô, professor, eu também não Fala. queria ir mesmo. Mentira, você É queria ir verdade. junto com a Andréia. É Eu bem verdade, capaz eu que eu te ia ficar conheço, Naná. Ficar em hotel, ficando lá, Gente, eu não. Boa noite para vocês. Grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo encontro, tá bom? Um abraço, até mais. Boa noite, pessoal. Tchau.